Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre viagem com criança, viagem com bebê, como que a gente vai aí ter uma viagem tranquila de avião com eles. Hoje eu vou falar 8 dicas para você ter uma viagem tranquila com o seu bebê, tá? Então, pega o papel e a caneta, anota que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Experiência de quem já passou 13 horas e 30 num voo com uma criança de 2 anos e que já pegou mais de 100 vezes o avião aí com a nossa filha desde os 3 meses de idade. Então, vou falar um pouco aí dos perrengues que eu passei e do que eu já vi muitas pessoas passar. Em vez de falar dos perrengues, vou já te trazer a solução aqui. Então, anota aí, mas antes disso, peço para que você deixe o like aqui no canal, se inscreva para ajudar a continuar e que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. Se vocês verem aqui, vocês vão ter estratégias para comprar passagem barata, para hospedagem, para roteiro, de tudo um pouco a gente fala aqui, tudo para manter sua viagem muito mais agradável. Então vamos lá. Vamos lá para o número 1, tá? Eu tenho a minha colinha aqui para a gente não se perder na hora do vídeo, mas número 1. Muitas vezes é algo que a gente nem deixa de lado a documentação, principalmente para viagens internacionais. Eu falo para vocês com experiência própria, imprima tudo que você puder, seja para viagem nacional ou internacional. Agora, internacional a gente vai ter um pouco mais de documento, mas já deixe impresso sua hospedagem, as passagens, a documentação de identidade ou certidão de nascimento, passaporte, comprovante de vacina e seja lá qual documento exigir para aquele destino que você vai, já deixe tudo separado numa pasta. Por que isso? Às vezes a gente chega no hotel, a gente precisa daquela documentação, aí lá vai tirar as coisas da bolsa, ou então ter que pulsar o celular. E criança ali, quando a gente está com criança, então a gente tem que pensar em algumas coisinhas que a gente não pensava antes e que podem facilitar muito a sua viagem. Imagina você chegar lá na hora do seu check-in, pedir identidade, pedir alguma documentação e você ter que tirar tudo da bolsa, fazer aquela. Já começa estressando a viagem. Então, não faça isso, separe tudo numa pasta que vai facilitar bastante a sua viagem. E vamos lá para o número 2. É algo que uma vez a gente passou um perrenguezinho, mas como, na verdade, a gente acabou não passando perrengue porque a gente já previa isso e acabou resolvendo o problema antes do tempo. Chegue cedo no aeroporto, principalmente já reserve ali o carro que você vai para o aeroporto. Se alguém não for lhe levar, você precisar aí de um táxi ou de um Uber, verifique isso com antecedência. A gente quase perde um voo se não começasse aí. A gente começou a se arrumar 3 horas antes para sair de casa. E porque sempre a gente ali acessa a área VIP e tal, então a gente acaba indo antes. E a gente passou mais de 1 hora para conseguir um Uber para ir para o aeroporto, tá? Então, verifique isso com antecedência, até porque você vai viajar com criança. Quando a gente chega em cima da hora, a criança sente ali que a gente está agoniada, está nervosa. Isso vai passando de um para o outro e vai tendo aquela confusão desnecessária. Chegue com antecedência, faça seu check-in, entre na área de embarque, porque tem alguns passos que vocês vão ter que seguir lá na área de embarque para ter um voo tranquilo. Então vamos passar para a terceira. É, Uma coisa legal é a gente preparar a criança antes. Ah, Vanessa, ele é bebê. Se é bebê, beleza. Mas se a criança ali já começa a ter um entendimento, principalmente depois dos 2 anos, onde vai precisar, completou 2 anos, ela vai precisar estar na cadeirinha dela, com o cintinho. Então, tudo isso às vezes pode causar um estresse na hora da viagem. Então, já converse antes. Existem livros que até ajudam você a contar isso para a criança, fazer um diário de bordo. Se a criança já vai sendo maiorzinha ali, você pode fazer, vamos colar tudo que os parques que a gente for, vamos colar coisas que lembrem a nossa viagem numa agendinha. Então, aquilo tudo vai preparando a criança, coloque ela ali, olha aqui esse lugar legal que a mamãe viu ali. Então, inclua ela nesse essa pré-viagem que já vai fazer uma grande diferença, tá? Então, converse com ela, use os recursos que tiver
para que ela já esteja preparada ali. Outra coisa muito importante é se preparar para a área, para o detector de metais. Por que eu falo isso? Eu já tive um grande perrengue no detector, porque às vezes a criança está com uma bonequinha, às vezes a criança está dormindo e ela precisa colocar tudo naquelas meletinhas para passar. E às vezes ela está dormindo, você precisa tirar ela do carrinho para passar. Então, isso tudo pode causar estresse. Então, preveja isso também, porque é algo que ninguém pensa. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso e eu aprendi na prática, passando num senhor perrengue, passando pelo detector. Então, preveja isso com antecedência, já converse com a criança que vai fazer um grande diferencial. Outra coisa é passou ali no detector, eu já digo que ali é o momento de gastar energia. O que é isso, Vanessa? Deixar a criança explorar, andar, passear. Por quê? Porque são algumas horas que a gente vai passar sentado. Se é difícil para a gente que é adulto, tu imagina para uma criança, principalmente dependendo da idade. Então, ali o aeroporto, eu sempre falo que é o momento de gastar energia. Então, a gente sempre chega com antecedência, até porque se o aeroporto for grande, a gente vai explorar as lojas, né? Vai ali se divertir e explorar, andar bastante para gastar aquela energia para chegar mais calma dentro do avião. Vamos lá para o próximo tema. Tenha sempre em mãos opções de lanchinhos e líquidos para criança beber, principalmente no avião. Por quê? A gente sabe que fome é sinal de estresse numa viagem ou em qualquer lugar. Então é muito importante a gente sempre ter opções de lanchinho que seja adequado ali, que a criança goste, nada muito pesado, porque vai entrar no avião se ela não é acostumada, claro. E também a opção de líquido, né? Água, suco, seja lá o que a criança tomar, tenha sempre isso em mãos, que é muito importante para evitar estresse numa viagem, principalmente de avião. Outro item é ofereça sempre algo para a criança tomar ou mastigar na hora da decolagem, na hora da aterrissagem. Por quê? As crianças, nós adultos, eu não sei se você já sentiu alguma vez, comenta aqui para mim, ah, nos comentários, mas a pressão no ouvido, tanto na decolagem quanto na aterrissagem, a pressão é muito grande e principalmente nas crianças. Eu sou PhD nisso, minha mãe sofria muito, por quê? Porque eu tinha muito enjoo, tenho até hoje, então tomo remédio para viajar, nada que me dê sono hoje em dia, porque a gente vai com criança, né? Mas desde pequeno eu sempre tive problema de enjoo no avião e no ouvido. Eu tinha crises horríveis dentro do avião de chorar, desesperada de dor. E a minha mãe ali sempre do meu lado, mas é algo que a gente pode evitar mastigando alguma coisa, tomando algum líquido. Então, isso é muito importante, principalmente para bebezinho. Deixa a hora da mamada para a hora da decolagem, que isso vai ajudar bastante, tá? Evitar esse estresse de dor. Muitas vezes as crianças choram no avião e ninguém sabe o que é. Às vezes é a pressão que está sentindo, né, no ouvido. Outra coisa é leve sempre a criança, isso daí a vida toda eu sempre fiz isso com a Bebela, desde a nossa primeira viagem, quando ela tinha 3 meses, e até hoje. Antes de entrar, quando dá a primeira chamada ali para ir para o embarque, a gente já vai no banheiro, né? Quando ela era bebê, eu já trocava a fralda. Ah, só foi uma xixadinha, mas eu já trocava a fralda. Ah, isso vai evitar que a criança vá no banheiro no avião? Pode evitar. Pode ser que não, mas já ajuda e na maioria das vezes a gente não precisa usar o banheiro do avião, a gente sabe que é bem apertadinho, mas é uma dica aí, sempre leve ou troque a fraldinha antes de entrar no avião. É, Outra coisa, é o último aí da lista, é levar coisas para a criança se entreter na hora da viagem. Como assim, Vanessa? Muitas vezes a gente fica ali dependendo do celular ou do filmezinho que passa ali, alguns aeronaves oferecem, e a gente acha que a criança vai se entreter o tempo todo com o celular.
Eu já vi crianças ali muito irritadas, porque o pai queria colocar o celular, a mãe queria colocar o celular e ele não aguentava mais, e aí já não queria ficar preso na. Cara, um verdadeiro estresse. Eu já emprestei brinquedos, a gente sempre arrumou. Tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, sobre alguns entretenimentos para você fazer com a criança. Inclusive, a gente tem um e-book, 84 brincadeiras para você entreter as crianças nas horas de viagem. O link está aqui embaixo, é só vocês clicarem no link. Inclusive, para quem aderiu o e-book, tem 2 jogos para você imprimir e jogar com as crianças durante a viagem. Mas vamos lá. O entretenimento, muitas vezes, o celular já não vai resolver. Então, eu sempre levo em bolsinhas separadas e eu sempre divido isso. Ah, uma bolsinha só de lapisinho, uma bolsinha de bonequinho, Então, depende ali da viagem, eu sempre vou alternando isso e eu sempre faço isso tudo em bolsinhas separadas, para não ter aquela confusão de puxar uma coisa, sair outra, e também para não mostrar tudo de uma vez para a criança, porque se ela vê tudo de uma vez, ela vai querer brincar de tudo, não vai brincar com nada e vai se cansar mais rápido. Então, mostre as coisas devagar no decorrer da viagem e tenha diversão garantida aí para o seu filho. Inclusive, se vocês quiserem ver aí o e-book com várias ideias para resgatar sua infância junto com o seu filho, o link está aqui embaixo. E também, se você quiser aí ajuda para... Ah, Vanessa, eu gostei muito desse assunto, fala mais sobre isso. A gente tem um treinamento com mais de 2 horas de conteúdo, quase 2 horas de conteúdo, eu acho que chega até a passar, mas falando todos esses passos, essas pequenas coisinhas que eu trouxe aqui para vocês, são muitas coisas que a gente coloca lá no treinamento, são como eu falei para vocês, são 2 horas aí de treinamento que eu vou passando por cada fase ali de um planejamento de viagem com criança, te dando essa luz aí que a gente muitas vezes só vai se preparar para o perrengue quando a gente se depara com eles. E aí, muitas coisas a gente consegue evitar, e essa é uma forma, se preparando, se planejando. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Um grande beijo. Os links aí que eu falei estão aqui embaixo. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!